Ainda nessa série de vídeos sobre o temperamento, nós já abordamos nos vídeos anteriores sobre o temperamento colérico, o temperamento fleumático, o temperamento melancólico, e nesse vídeo nós vamos abordar sobre o temperamento sanguíneo. E ao contrário do melancólico, o sanguíneo tem um dos tipos de temperamento mais otimistas do quadro, né? Dessas classificações até então conhecidas desde a antiguidade. Ele costuma ser muito expansivo, a maneira como ele se apresenta, a sua presença costuma contagiar o ambiente, de forma que ele acaba sendo muito notado, ele é percebido com facilidade. Contudo, ele pode se mostrar um pouquinho impulsivo, né? Isso também pode ser uma característica comum das pessoas com esse traço de temperamento sanguíneo, tomando atitudes pouco pensadas em momentos importantes, por exemplo, da sua vida, porque acaba indo mais no sangue. O sangue esquenta, né? Toma as decisões, toma determinadas atitudes e às vezes são impulsivas, impensadas, e acaba vindo depois alguns arrependimentos, alguns problemas decorrentes dessa impulsividade. Essa espontaneidade é que, por exemplo, faz querer interagir com o máximo de pessoas que consiga, pois esse é, de fato, o seu lugar. Ele, por exemplo, as pessoas com temperamento sanguíneo, elas estão acostumadas a fazer gestos largos e a se sentir muito bem em público, elas gostam de interagir, de falar em público, gostam de ser notadas, né? Elas mostram-se adaptáveis, entusiastas, resilientes e de maneira que se recupera bem, por exemplo, no tocante a situações difíceis que todos nós enfrentamos. Em qualquer situação, independente de qualquer temperamento, as situações difíceis elas acontecem para todos nós, mas eles acabam tendo um pouco mais de facilidade, resiliência frente a essas situações, já que aprendem com a própria vivência. Esse tipo de pessoa que traz essas características comuns do temperamento sanguíneo, elas ainda precisam ser menos impulsivas. Isso é um ponto que a gente pode trabalhar claramente dentro da clínica e dentro da proposta terapêutica para esses pacientes, para que não se arrependa depois, por exemplo, de algumas tomadas de decisão, de algumas atitudes, de algumas decisões impensadas. E, além disso, o sanguíneo, por exemplo, ele necessita melhorar esse lado da superficialidade, né? A falta de atenção, exageros, por exemplo, muito comum no seu comportamento. Então, ele precisa trabalhar um pouco mais a questão da profundidade, a questão dos sentimentos. Então, é possível que a gente reveja, né? Que a gente entenda o lugar desses comportamentos, que a gente reflita sobre esses temperamentos, por exemplo, o colérico, sobre o fleumático, sobre o melancólico, sobre o sanguíneo, já que cada um desses temperamentos, eles têm as suas principais características. Claro que os tipos de temperamento, eles podem classificar algumas estruturas psíquicas de cada um de nós, eles não são necessariamente uma fórmula ou algo pronto que a gente fala isso, né? Fulano é assim, não vai mudar, né? Podemos ver facilmente que temos algumas características com base na observação de alguma dessas características descritas em cada um dos temperamentos abordados ao longo desses últimos vídeos e do presente vídeo. E isso permite, claro, para nós, dentro da psicanálise, uma aproximação, ainda que seja suficiente ou superficial, para que se encaminhe na busca por saber mais, entender mais, investigar mais sobre esse ser, sobre esse sujeito, sobre o seu inconsciente, sobre as suas motivações. E por isso é muito válido para nós, por exemplo, esclarecer que mesmo que a gente possua características predominantes, e cada um vai ter uma característica mais ou menos predominante, nós podemos conter traços, por exemplo, de outros temperamentos, de outras características, não necessariamente só de uma. Então, não podemos dizer que fulano é 100% sanguíneo, ou 100% melancólico, ou 100% colérico, e isso é uma coisa que a gente precisa entender e aplicar bem no dia a dia, e principalmente nesse olhar, nesse primeiro olhar em relação aos nossos pacientes, ao atendimento clínico, enfim. Então, dessa forma, é possível pensar que cada um de nós pode ter um temperamento, de fato, mais dominante que o outro, né? Que isso pode acontecer, e outro um pouco mais secundário, de modo que a gente consiga também fundir vários traços desses temperamentos, dessas classificações tão comuns e conhecidas desde a antiguidade. É isso.